Oi, gente, boa noite. Vamos dar continuidade à aula de planejamento familiar. Hoje a gente vai falar sobre os métodos anticoncepcionais mecânicos. O primeiro método que a gente vai falar hoje é sobre o DIU. O DIU ele é um dispositivo de plástico que vem enrolado por um fio de cobre bem fininho. E aí ele é colocado através da vagina dentro do útero da mulher. Apenas um médico, gente, pode colocar o DIU, certo? A época de colocar o DIU, gente, é durante a menstruação. Fora disso, a mulher não pode colocar o DIU. Então, todos os médicos, eles sempre recomendam para que a mulher esteja menstruada para que se coloque o DIU. É uma colocação simples, é uma colocação rápida, não precisa de anestesia. Em algumas clínicas particulares, eles dão anestesia, pelo fato de você pagar por aquele serviço. Mas normalmente não é algo que é pago, certo? No momento da colocação pode surgir cólica, é um sintoma normal. Pode durar em torno de 2, 3 dias até a mulher e o útero se acostumar com aquele dispositivo. Ele também pode ser colocado após 6 semanas, no caso de parto normal ou cesariano. Mas eu já vi casos, gente, do médico colocar no momento, logo depois de que a mulher tem o bebê. Só que o útero, ele não voltou ao normal ainda após um parto. Então, o ideal é realmente que se espere um pouco até para o útero voltar ao tamanho normal. A mulher, ela não deve ter relações sexuais durante as primeiras semanas após a colocação do DIU, certo? Então, é necessário que ela se acostume um pouco desse tempo para poder depois ter relação sexual. Como vocês podem ver aí na foto, ele é recoberto com cobre. Gente, esse recoberto com cobre é o que é hoje fornecido pelo SUS, certo? Então, hoje a mulher pode colocar o DIU de cobre pelo SUS. Só que não só tem o DIU de cobre, tem o DIU de Mirena. Só que o DIU de Mirena, ele solta e libera um hormônio no corpo da mulher. Esse DIU de Mirena, ele é colocado de forma realmente particular. É um pouco caro, é em torno de R$ 1.000, 800 a R$ 1.000, para poder você comprar só o DIU fora para ser colocado. Então, o DIU hoje que é disponível para ser colocado no SUS é o DIU de cobre. E ele até também é mais barato, se a pessoa for comprar o DIU, ele é até mais barato do que o DIU de Mirena. Ele tem uma validade de cerca de 6 a 10 anos, dependendo do tipo. Tem DIU que ele vai durar 10 anos, tem outros que vai durar menos tempo. E aí, depois desse tempo, ele tem que ser retirado ou trocado. Algumas orientações para as mulheres que não devem utilizar o DIU. Mulher grávida ou com suspeita de gravidez. Se a mulher tiver com corrimento ou alguma infecção sexualmente transmissível. Quem tem sangramento fora do período menstrual, ou seja, não tem uma menstruação regular, que apresenta sangramento abundante e dores fortes durante a menstruação, porque o DIU pode prejudicar e ocasionar mais dor. Quem nunca teve filhos, o DIU, gente, é orientado para ser utilizado para as mulheres que já tiveram filhos. Quem já teve gravidez na trompa, quem tenha anemia ou outras doenças. Então, é necessário ter esse cuidado, porque o DIU, em vez de ajudar, nessas situações pode prejudicar. Pessoas também que tem muita cândida, que é uma infecção causada por um fungo. Então, também não deve utilizar o DIU, porque o DIU acaba favorecendo o aparecimento dessas infecções. Então, se uma pessoa tem uma cândida recorrente, o ideal é não colocar o DIU. Então, escolher outro método contraceptivo. Como profissional de saúde, o que é que devemos orientar? Antes de colocar o DIU, é necessário fazer um exame ginecológico cuidadoso. Vagina, útero e trompa deve estar sadio. Se houver alguma doença, tem que tratar antes de colocar o DIU.
O DIU pode ser retirado quando a mulher desejar ou se por acaso vinha provocar algum problema. E a retirada do DIU só pode ser feita no serviço de saúde, certo? Só tem essa alternativa para se retirar o DIU. Algumas vezes o organismo pode expulsar o DIU. E se por acaso acontecer isso, a mulher tem que procurar o médico imediatamente. Nos primeiros meses após a colocação do DIU, é normal a mulher sentir uma cólica leve e ter uma menstruação aumentada. Se por acaso passou de alguns meses e se persistir, toda vez a mulher está com muita cólica e até a menstruação aumentar, tem que procurar um serviço de saúde, porque provavelmente vai ter que se escolher um outro método. Se a mulher ou o companheiro tiverem corrimento ou ardência a urinar, também procurar o serviço de saúde. E aí, nesse caso, deve evitar a relação sexual ou usar camisinha durante esse período. Procurar um serviço médico logo após a primeira menstruação para saber se o DIU está no lugar, porque tem o risco do DIU sair do lugar e você acabar engravidando. Então, é necessário que se faça um exame ginecológico, tá? Então, depois que coloca o DIU, volta em 6 meses e depois 1 ano após a colocação. Então, se estiver tudo bem, continua fazendo exame ginecológico anual. A cliente deve retornar imediatamente ao médico se tiver febre sem explicação, dor em baixo ventre nas cadeiras, dor na relação sexual, sangramento fora da menstruação, corrimento, atraso menstrual ou qualquer outro sinal de gravidez. Professora, a mulher pode engravidar utilizando o DIU? Pode. Por que pode? Porque ele pode sair do lugar. E se ele sair do lugar e a mulher tiver relação sexual, ela pode engravidar. E se detectar alguma alteração, a mulher tem que procurar o serviço de saúde para retirar o DIU. Esterilização. A esterilização, gente, é uma cirurgia, tá? Onde evita definitivamente a gravidez. E aí, são 2 tipos de cirurgia. No homem é a vasectomia e na mulher é a laqueadura. Essas operações, gente, são irreversíveis, mas apenas a laqueadura tubária, em alguns casos, pode ser reversível. Laqueadura ou ligação de trompas. É uma operação feita nas trompas da mulher, onde impede que o óvulo encontre o espermatozoide. A laqueadura pode ser indicada quando uma nova gravidez apresentar risco de vida. Por exemplo, a mulher já teve 2 filhos, está no 3º filho. E nessa gestação, a mulher apresentou uma gravidez de risco, onde colocou em risco a vida dela. Então, para que evite definitivamente dela engravidar, até porque todo método anticoncepcional, ele tem ali uma porcentagem de falha, então se indica fazer a laqueadura. E hoje está liberado para mulheres que têm mais de 2 filhos, acima de 25 anos e com uma união estável. Mas não é só chegar num posto e dizer assim, não, eu quero fazer uma laqueadura e pronto. Não, tem que se passar pelo serviço de planejamento familiar e a junta médica, onde vai ter todo um preparo, porque às vezes, tá, mesmo a mulher tendo passado por uma gravidez de risco, com risco de vida, ela não está preparada para uma laqueadura. Então, é necessário que haja também um preparo emocional, um preparo psicológico de orientação para essa mulher também. O profissional de saúde, ele deve cuidar para que antes de serem operadas as mulheres estejam preparadas psicologicamente, bem informadas, como eu falei para vocês, e explicar que são raros os riscos, as falhas e as complicações de ligação. Mas toda cirurgia, gente, o médico ele tem que dizer os riscos. É uma orientação que quem for fazer a cirurgia precisa saber dos riscos que podem ocorrer, mesmo eles sendo raros, mesmo eles sendo poucos. A explicação que a operação é feita logo
Explicar que a operação é feita logo após a menstruação, porque tem que ter certeza que essa mulher não está grávida. Explicar para ligar as trompas, não tem que fazer uma cesárea e que uma cesárea traz risco para a mulher e para o bebê. Então, não é porque a mulher vai fazer uma ligação das trompas, se ela estiver grávida, que ela na hora do parto, né, precisa fazer uma cesárea, certo? Então ela pode ter um parto normal e fazer a ligação das trompas. Além disso, o período da gravidez e do parto não é o momento ideal para se tomar uma decisão tranquila e definitiva. Esse é mais um motivo pelo qual não se recomenda a laqueadura das trompas durante uma cesariana. O emocional da mulher no momento do parto, numa gravidez, está realmente muito mexido. Então, o ideal é que a mulher passe por essa fase para depois tomar uma decisão mais consciente, mais racional do que emocional. E também explicar para a mulher que existe uma separação semelhante para o homem. Então, se a mulher tem uma relação estável, tem uma relação tranquila, os dois sabem que não quer mais ter filho, é mais fácil o homem fazer a vasectomia porque a cirurgia é mais simples do que a laqueadura da mulher. O profissional de saúde deve encaminhar a mulher imediatamente ao médico depois da operação, se tiver febre alta, sangramento pelo corte da barriga ou pela vagina e também falta de menstruação. E aí eu trouxe uma foto para vocês sobre os tipos de laqueadura. E todas elas seguem o princípio básico, que é impedir a passagem do óvulo para que o espermatozoide não fecunde, certo? Então, nem o espermatozoide vai passar, nem o óvulo vai passar. Então, vocês estão vendo aí a foto das trompas de falópio, tá? E da lateral está os tipos de laqueadura. Tem um anel de plástico, a cauterização e o fio de sutura. Professora, há casos em que a mulher engravidou tendo feito a laqueadura? Tem. O anel de plástico mesmo pode ocasionar de se soltar e a mulher acabar engravidando. Então, é mais difícil? Mas não é impossível, porque a gente já tem casos de que uma mulher engravidou tendo feito a laqueadura. Não é comum, tá? Mas pode acontecer sim, mas é mais seguro, certo? Então, a laqueadura, para a mulher não engravidar, é o método mais seguro, tá? Dentre todos, é o método mais seguro. Mas que já aconteceu casos raros da mulher engravidar estando laqueada. Vasectomia. A vasectomia, gente, é uma operação feita no órgão genital do homem, na parte do canal deferente, onde ele vai impedir a passagem do espermatozoide, porque o que engravida a mulher é o esperma, não é o esperma, é o espermatozoide que está ali dentro do esperma. Então, ele vai impedir essa passagem. Mesmo fechando o canal deferente, o homem vai continuar expelindo o sêmen, o esperma, só que não contém espermatozoide, então ele não vai fecundar a mulher. O homem, da mesma forma, ele tem que estar bem informado e pensar muito antes, porque é uma operação definitiva. Há alguns casos, gente, nos primeiros 2 anos, o homem ele pode querer reverter a cirurgia da vasectomia. Pode fazer isso? Pode. Só que, revertendo nos primeiros 2 anos, mesmo assim não é indicativo de que realmente vá funcionar. Ela é considerada uma operação definitiva. Então, não é certo de que mesmo um homem fazendo uma reversão, ele vá funcionar. Passou dos 2 anos, não adianta fazer reversão, tentar fazer reversão, porque não tem realmente mais chance de do homem ele voltar a ejacular com espermatozoide. Orientações do profissional de saúde. Orientar e explicar ao casal que a vasectomia é uma operação que impede que o homem tenha filhos. Não tem nada a ver com infecção sexualmente transmissível. É apenas isso, impedir que o homem engravide outras mulheres, ou a própria mulher dele.
Explicar que a operação só deve ser realizada pelo médico após os exames pré-operatórios necessários. Gente, é necessário que o homem passe por psicólogo, porque às vezes ele tá com uma esposa e tem 2 filhos. A mulher não quer, mas ele pensa em ter um. Ou ele pode pensar na possibilidade de, poxa, e se eu me separar e quiser ter mais um filho? Às vezes acontece do homem ser mais novo. Então, todas essas possibilidades têm que ser colocadas diante do homem. Ah, professora, mas ninguém casa pensando em se separar. Realmente, ninguém casa pensando em se separar. Mas é necessário colocar para esse homem todas as possibilidades para no final ele ter realmente certeza que, independente se é com a esposa ou se ele vai se separar e casar com outra, ele, independente disso, não vai querer ter filho de jeito nenhum. Por quê? Para não gerar uma frustração, gente, porque da mesma forma que pode acontecer da mulher, e tem muitos casos de mulheres arrependidas porque fez a laqueadura e aí casou de novo. Quando casou de novo, quer ter um outro filho e não pode, tá? Então, na mesma forma pode acontecer no homem. Então, é necessário que haja essa certeza. A operação é bem simples, tá? Dura poucos minutos, não necessita de anestesia geral. O homem sai no mesmo dia do hospital, tá? Algumas orientações, que é não fazer exercício físico 1 semana após a operação. Durante 2 meses após a cirurgia, é necessário usar camisinha em todas as relações sexuais, porque leva algum tempo para que todos os espermatozoides que estavam ali no canal deferente seja eliminado. Então, nos primeiros 2 meses tem que se usar a camisinha, no caso do homem, e se for um casal, pode orientar para a mulher também usar outro método contraceptivo, se não quiserem optar pela camisinha. Coito interrompido. Gente, o coito interrompido é um método que eu não aconselho de forma alguma, porque há chance muito grande da mulher engravidar no coito interrompido. O que é o coito interrompido? É a capacidade do homem, onde ele vai sentir que vai ejacular, tá? A palavra mais comum, gozar, tá? E antes desse momento, ele retira o pênis da vagina e ejacula fora, tá? Só que depende muito do autocontrole por parte do homem, porque isso é fundamental para que esse método funcione, mas pode acontecer do homem não conseguir tirar a tempo. E aí ejacular um pouquinho dentro da vagina da mulher e depois ejacular o resto fora. Então, é um método realmente que eu não aconselho para ninguém. É importante ressaltar também que o homem deve urinar e não haver esperma de uma relação anterior. O líquido pré-ejaculatório pode conter espermatozoides vivos antes da ejaculação. O pênis ele tem que ser retirado da vagina e o sêmen ser depositado longe dos genitais femininos. Vejam só, gente. O homem teve uma relação sexual. Primeira relação sexual com a mulher. E aí depois ele retirou o pênis, ejaculou fora e vai para a segunda relação ali da noite. Antes disso, ele tem que urinar. Por quê? Porque pode haver esperma ainda ali no canalzinho. Então ele tem que urinar para se continuar a relação. O ideal é que seja também antes de iniciar a relação sexual, ele urine também. Outra coisa que é extremamente importante e aí acaba que prejudica até o método do coito, por isso que eu não aconselho, é porque existe no homem, como existe também na mulher, um líquido em que lubrifica. É um líquido pré-ejaculatório. E nesse líquido, ele pode conter espermatozoides vivos. Então, mesmo que o homem pressinta que, não, vou ejacular, então retira a tempo o pênis, ejacula fora, mesmo assim a mulher pode engravidar com um líquidozinho ali que lubrificou o pênis do homem. Então, realmente não é adequado de forma alguma tentar utilizar esse método para prevenir uma gravidez, porque a chance de engravidar vai ser realmente muito grande. E como eu já falei antes nas outras aulas, nenhum método oferece
além da camisinha, claro, oferece proteção contra infecção sexualmente transmissível. Então, o coito interrompido também não protege não oferece essa proteção. Então, para se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, tem que ser o uso da camisinha. Então, eu estou explicando para vocês sobre o coito interrompido, mas eu não aconselho ninguém a utilizar esse método. E aí, gente, eu trouxe uma fotozinha sobre os métodos da eficácia, tá? Do planejamento familiar. E aí eu vou começar do menos eficaz para o mais eficaz. Então, como eu falei para vocês, o menos eficaz, coito interrompido e espermicida. Cerca de 30 gravidez por 100 mulheres em um ano. Ou seja, dentre 100 mulheres que utilizam esses métodos, 30 ficam grávidas. Então, não é aconselhável usar esses métodos. O outro método acima desses é preservativo masculino, diafragma, preservativo feminino e método de percepção do período fértil, que são os métodos naturais. Então, poxa, professora, mas camisinha, por que não é aconselhável? Porque camisinha porque não é tão seguro, porque camisinha pode estourar. Lembrando, gente, que eu estou falando aqui dos métodos para evitar uma gravidez, não é para prevenir uma infecção sexualmente transmissível. Então, se fosse aqui o método melhor para evitar uma infecção sexualmente transmissível, seria a camisinha. Mas eu tô falando aqui para evitar uma gravidez. Então, o preservativo masculino, o diafragma, o feminino e os métodos naturais, que é o da tabelinha, do muco, da temperatura. Então, esses métodos não são tão confiáveis, certo? Os dois primeiros, que são os mais seguros, as injetáveis, tá? A amamentação, então, a pílula só com um hormônio. As pílulas, o adesivo anel e o vaginal. Lembrando que, para que funcione esses métodos de injetável, das pílulas, do adesivo, do anel vaginal, a mulher tem que usar corretamente. E dentre os mais seguros, tá? Está aí os implantes, que é colocado sob a pele, o DIU, a esterilização feminina e a vasectomia. Então, tá os 4 primeiros métodos mais seguros aí. Lembrando que injetável, pílula anticoncepcional, adesivo anel, vaginal, para que esse método realmente funcione, a mulher tem que tomar adequadamente, certo? Senão, ela vai poder engravidar, tá certo? Esse mal, gente, é um método da amenorreia lactacional, que é onde a mulher está amamentando com frequência, só que durante os 6 primeiros meses. Mas, na maioria das literaturas, ele diz que a amamentação confere uma proteção na mulher nos 3 primeiros meses, mas há casos em que a mulher engravidou no 3º mês amamentando. Então, o ideal é que a mulher tome realmente uma pílula, tá, anticoncepcional, mas que seja de um hormônio só apropriado para quem está amamentando. Gente, eu finalizo a aula, a gente finaliza o método de planejamento familiar, todos os métodos. Qualquer dúvida, é só vocês perguntarem. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Tenham uma boa noite.